Olá, boa noite para você que está aí nos assistindo. Estamos aqui para mais um episódio de A Mesa. Seja bem-vindo, convide seus amigos. Hoje nós receberemos alguém aqui muito especial para nós, que tem um conhecimento vasto aí sobre o Evangelho. A gente sempre fala aqui que nós não somos teólogos, não entendemos muito. Hoje trazemos um cara bala, o bicho é embaçado. Hoje vai ser bom, galera. Então, curte aí, dá o seu like, deixa aí seu comentário, faça a sua pergunta. Porque o nosso amigo Pastor Walker estará aqui conosco em instantes e será de extrema importância que você participe. Então, seja bem-vindo. Lembrando a você que está assistindo depois, nós deixamos aqui já todo o nosso agradecimento. Salvo. Tem muita gente que assiste depois, né? Sim, então sim. acaba que a gente não consegue acompanhar aqui quem assistiu, quem não assistiu, mas você que está chegando depois, obrigado aí pela sua visita aqui neste Instagram da Igreja RPN Carapicuíba. Lembrando também que os nossos cultos eles acontecem todos os domingos às 18 horas, sempre uma palavra abençoada para você aí, então esteja chegando com a gente aí. Fica ali na rua Itajubá, 51. 53? 453. Vamos ver. Repita. 453. 453, Avenida Itajubá, 453, Parque Santa Teresa, Carapicuíba. Amém, então? Vamos ver em quantas pessoas entrou aí. Vamos compartilhar aí, boy. 4 pessoas. O boy vai compartilhar também aí enquanto isso. A gente vai fazer uma oração inicial, né? O Pastor Walker vai estar entrando com a gente. Para vocês que estão entrando aí, a gente vai sempre estar reprisando o que a gente vai estar falando. Hoje vamos estar com o teólogo e vamos estar falando sobre alguns assuntos interessantes. Por exemplo, versículos que não estão na Bíblia. Versículos que não estão na Bíblia, versículos isolados. Vamos estar abordando vários assuntos aqui. Então, fica com a gente aí, você que entrou aí, fica com a gente até o final, que vai ser topzera. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é os textos que não estão na Bíblia. Então, tem alguns jargões, alguns vocábulos que a gente aprende aí no decorrer da caminhada, dentro da crentolândia, que nós chamamos, e acaba que a gente pega aquilo para nós e quando nós vamos estudar, aquilo não está na Bíblia. Então, hoje é o dia de você tirar suas dúvidas, abrir o seu conhecimento. Esse pastor, ele é o professor do nosso curso de teologia. Ele tem um entendimento muito apurado aí, em diversos assuntos da Bíblia. Então, se você tiver dúvida, hoje é o seu dia de tirar dúvida. Né? Tá com dúvida sobre alguma passagem, talvez você leu ou te falaram, mande aí pra gente que a gente vai estar conversando com o nosso teólogo aí. Vamos ver ali quantas pessoas entrou pra gente chamar o pastor Walker. Se o pastor Walker já estiver por aí, pode mandar o seu convite aí já, pastor. Nós já vamos logar para não perder tempo. Dando aí, você vai acompanhando, porque sempre a gente vai estar dando uma resumida para você. Lembrando que isso daqui não é uma entrevista, é um papo. Então, é uma conversa entre nós e o pastor Walker. Você está logado já? Boa noite, pastor Walker. Seja bem-vindo a esse projeto. Boa noite, graça e paz, queridos. Amém. Você nos ouve bem? Tá, dá pra ouvir legal aí? O áudio, como é que tá? Maravilha! Tá maravilha o áudio. E vamos embora, hein? Beleza. A nossa câmera tá um pouco tá virada aqui, mas eu tô acompanhando por aqui. Então, às vezes, se eu olhar para cá, eu tô olhando pro senhor. Deixa eu comentar aqui uma coisa aqui antes da gente começar. A gente vai estar fazendo uns quadros também. A gente vai estar fazendo uns quadros também chamado... a gente vai estar tirando uns 10 minutos aqui na próxima live. E vai ser resolvendo os problemas, né? É um dos quadros da nossa live. O que é? Por exemplo, crente no trabalho. Vamos estar conversando isso, como resolver isso aí. Vai ser interessante para a gente. Pastor, você poderia fazer uma oração para a gente iniciar aí? Claro, com certeza. Com certeza. Vamos orar? Senhor, nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós entramos em Tua presença nesse momento. Tudo é para a Sua honra, tudo é para a Sua glória e para a edificação do Seu povo, Senhor. Por isso que hoje aqui nós possamos ser edificados e aprender um pouco mais sobre a Tua preciosa palavra, Senhor. Nós sabemos que os maiores tesouros, Senhor, estão
escondidos nas profundezas, e nós precisamos ter, meu Pai, a disposição para encontrá-los. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, pelo Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento para compreender as Tuas Escrituras Sagradas. Abençoe, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos dar início aí. O Daniel se apresentou, meu nome é Danilo, também faço parte da Rio para Nações, né? Estamos ali juntos, sempre trabalhando, e a gente vai comprando as ideias um do outro, né? Às vezes o Daniel tem umas ideias malucas, às vezes dá certo, às vezes nem sempre. Né? Mas a gente estamos aí. Vamos só resumir para quem entrou agora e não pegou o comecinho. A gente estamos falando aqui com o pastor Walker, ele é o nosso professor de teologia, né? Hoje vamos falar sobre alguns assuntos da Bíblia, vamos responder algumas perguntas aí com o pastor e vamos estar falando sobre versículos que não estão na Bíblia, coisas isoladas, e vamos estar batendo esse papo. Vamos começar apresentando aí o pastor Walker. Pastor Walker, se apresenta aí para a gente, por gentileza. Quanto tempo de ministério? Como... Comece aí, vai na tua. Fica à vontade. Na verdade, nós congregamos, né, ali na RPN Barueri, somos pastores auxiliares ali, junto com o pastor Kleber, pastora Aline, que é um casal abençoado, é um casal de honra, eu amo muito eles, e estamos ali ajudando, né, naquela obra. E, bom, resolvi, né, estudar teologia já faz alguns anos, são 18 para 19 anos que nós estamos aí nesse estudo, nesse conhecer de Deus, nesse conhecer da Bíblia Sagrada, né? Então, para mim é gratificante, é um prazer poder estudar, primeiramente ser aluno. Eu sempre digo que eu sou um eterno aluno, né? Sou um eterno aprendiz, amo sentar para ouvir também, não só ensino, mas também sou ensinado, também sento para ouvir. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para aqueles que desejam, que almejam estar aí nessa caminhada, né, de maestria, de ensinamento. Nós nunca podemos perder o coração de pupilo, o coração de aprendiz, né? E já faz todos esses anos aí que eu venho estudando e sei só um pouquinho assim, ó. Mas um pouquinho que eu sei, tento aí com muito zelo, com muita responsabilidade, passar para as pessoas, né? Poderem também, assim como eu, aprender. Amém. Pastor, a gente vai soltando aqui, mas eu quero já soltar no começo do vídeo de algumas coisas que nós vamos falar, alguns textos. Por quê? Hoje as pessoas elas têm tido um mau comportamento que é de não conhecer e não buscar conhecimento, né, na palavra, na Bíblia. E nós escrevemos aqui alguns pontos que acaba que nós aprendemos no meio que eu costumo chamar de crentolândia, né? Mas nós acabamos levando e ensinando isso também sem... A gente vai citando frases dos outros, na Bíblia. É como o dito popular, né? Então, nós vamos dar bastante espaço para o pastor, vamos soltar essa introdução aqui, o pastor vai ficar com bastante espaço para poder falar. Mas aqui, ó, tem algumas coisas que estão escritas aqui. Por exemplo, tem algumas coisas que chegam a ser parecido que está na Bíblia, mas não está, né? E tem algumas coisas que tem meia informação e quando você vai ver, começa do nada e não chega a lugar nenhum. Né? Então, tem aqui, ó, vinde como estás, o caída do homem, mas... vamos falar desse aqui. Só coisa boa aí, hein? Só coisa forte. Vamos falar desse aqui. Porque eu ouvi muito isso, né? Não, rapaz, vinde como estás. Isso tá na Bíblia? Porque a gente fala isso, né? A gente fala exatamente. Assim. Talvez tenha um outro método. Como é que você encara isso aí, pastor? E eu acredito que o senhor tem aí também algumas coisas que o senhor já tem a noção de que textos que não estão na Bíblia e o senhor pode estar citando para nós aí também. Bastante, mas Danilo e Daniel, sabe o que acontece? É que infelizmente, isso eu falo em
em todo abertura de núcleo teológico, na primeira aula eu digo isso, né? O Daniel, que é nosso aluno, né? Ele sabe muito bem que não foi lá em Carapicuíba, né? Na RPN, primeiro dia de aula, né? Não sei se ele chegou a participar do primeiro, mas ele estava lá nos primeiros, né? Nas primeiras aulas. Eu falo assim, gente, sabe qual é o problema? É que nós aprendemos, tudo que nós aprendemos, 80% das coisas que a gente aprendeu, nós aprendemos só de ouvir, mas nós nunca fomos checar. E isso, Danilo, tem sido uma realidade, infelizmente. 80% de tudo aquilo que a gente ouviu, né, aliás, de tudo que aprendemos, só aprendemos de ouvir. E nós nunca fomos lá. Deixa eu ver se isso que o pregador está pregando está lá na Bíblia de fato. Né? E aí aparecem essas crendices aí populares, essas frases prontas, populares aí, como a que você acabou de citar. E dentre diversas aqui, eu preparei aqui algumas, porque são muitas, senão a gente ia ficar aqui a noite inteira falando dessas coisas aí, né? Mas você citou aí no começo uma coisa interessante, que você falou assim, existe uma frase aí popular que diz assim, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Eu já ouvi pessoas, Daniel e Danilo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor, tá aqui, tá na Bíblia, tá lá na Bíblia, tá escrito lá. E eu olhava assim, mas tá bom, então me mostra aí onde é que tá escrito. Onde é que tá escrito? Aí a pessoa olhava assim, pastor, não sei onde é que tá escrito, mas eu sei que tá lá na Bíblia. Né? E aí até você convencer a pessoa, né, muitas das vezes, é bem complicado. Ela construiu aquele negócio, né? Ela construiu aquele negócio até você tirar isso aí, falar que não tá na Bíblia. Exato. Exatamente. Porque é aquilo que nós conversamos. A mente condicionada. Aí é que está um problema, chega a ser até um problema grave em alguns pontos. Você lê a Bíblia de maneira com a mente condicionada. Quando você lê a Bíblia de maneira com a mente condicionada, você acaba que não enxergando o que de fato o texto quer tratar, o que de fato o texto quer abordar ali. Né? Então, a mente condicionada, o que é a mente condicionada? É aquela coisa de você, desde pequenininho, por exemplo, desde pequenininho você ouviu lá, vou citar aqui um exemplo bem bobo, Elias subiu no carro de fogo. Né? E você, desde lá nas EBDs, lá nas escolinhas para criança, e esses dias, né, eu estava lendo a Bíblia para criança com a minha filha, e eu me deparei com a imagem que eu falei, meu Deus do céu, tá aqui, tá tudo errado. Né? E aí, lógico, eu fui explicar para ela. Mas lá na Bíblia para criança, tem lá a imagem do bonequinho do Elias segurando a charrete num carro de fogo e subindo. Né? Então, quer dizer, isso é a mente condicionada. Desde pequeno você vai aprendendo o que é aquilo. Então você vai ouvindo na igreja, nos estudos, nos ensinos, nas pregações. Quando você atinge a maioridade, um certo conhecimento, você a vida inteira ouviu aquilo. Quando vem uma pessoa, né, como o pastor Walker Bruno, vem mostrando assim, olha, e falando uma coisa diferente, a pessoa vai olhar, como já olharam para mim, e o pastor é um herege, pastor é antibíblico, porque está lá na Bíblia. Né? E aí eu sempre pergunto, mas me mostra então, vamos lá, abra aí o texto, me mostre o texto, onde é que está essas coisas aí. E aí, esse é o nosso desafio, Danilo. Esse tem sido o nosso desafio na nossa escola teológica, mudar essa mentalidade e fazer com que as pessoas leem a palavra de Deus, né?
Esse comentário que você falou, tem até um meme escrito assim, tem um trem vindo, aí vem um ônibus assim, ó, o ônibus está falando, eu acho que é isso, aí fala assim, aí fala, tá na Bíblia, a Bíblia vai atropelar o... Então quando você fala para a pessoa, me mostra na Bíblia, aí não tem como argumentar, né? Se não tá, não tá, tá. É, só aqui falando quem está entrando na live, só para entender, estamos hoje aqui com o Pastor Walker, estamos falando sobre textos que não estão na Bíblia, ou seja, mitos e verdades, né? Mitos e verdades que estão ou não estão na Bíblia. O Pastor Walker, ele é um teólogo, e hoje nós estamos recebendo, se você tem alguma dúvida aqui, mande para nós. Eu quero que, igual o Pastor Walker falou assim, que muitas vezes nós temos a cultura de ouvir algo e não consultar. Eu quero perguntar aqui para o Pastor Walker, não sei se você conheceu o Senhor Jesus na sua adolescência, como é que foi esse seu relacionamento com a Bíblia, quando você se converteu, como foi que você começou a ler a Bíblia mesmo e se apaixonar por isso? Você pode contar para a gente? Isso. Na verdade, eu me converti quando eu tinha por volta dos meus 16 para 17 anos, tá? Foi quando eu tive o encontro com Jesus, logo na minha adolescência, e aceitei a Cristo, né? Que na verdade a gente fala, eu aceitei Jesus, mas Ele nos aceitou primeiro, né? Ele nos escolheu. E a partir daí eu fui, olha só para você ver, eu iniciei na minha vida ministerial, não foi nem pregando, né? Não foi ensinando, lógico. Na verdade, eu comecei tocando bateria. Então, comecei tocando bateria na igreja e igreja pentecostal, então vocês aí imaginam aí, eu comecei tocando os corinhos de fogo e aquela coisa, e vendo o povo. Isso, E aí vendo o povo rodar, vendo o povo plantar bananeira e subir na coluna, descer a coluna. Então, assim, começamos, né, Daniel? Começamos assim, né? Então, comecei durante o tempo. Exatamente. Depois eu fui dar uma de cantor na igreja, né? Fui cantar e aí... Eu também passei por essa. A gente vai agregando talentos, né, Danilo, né, Daniel? A gente vai agregando talentos, né? Vai granjeando novos talentos. E aí, bateria, depois passei para tocar piano, teclado, né? E aí depois fui cantar. E aí, meu irmão, aí só que surgiu a oportunidade, né? Me veio essa oportunidade de entrar num seminário. Por quê? Porque eu via ali os pregadores pregando e eu achava aquilo bonito, né? Lógico, a minha geração foi marcada por grandes homens de Deus, né? Grandes pregadores pentecostais, homens como Marco Feliciano. Eu acho que isso aí a minha geração foi marcada, né? Ouvi Gilmar Santos e dentre outros. E ali foi nascendo o desejo, né? De eu conhecer a Deus através da Escritura, de eu estudar a palavra. Só que assim, eu sempre quis, né? Eu sempre escolhi estudar mais a fundo, né? E aí foi quando eu comecei a aprender que tem coisas que você pode falar na igreja, tem coisas que você não pode falar, porque o grau ali de instrução, dependendo né, das pessoas, elas não vão entender. Então, mas eu nunca desanimei, eu sempre foquei no estudo, né? E aí comecei a estudar, comecei a me aprofundar, fiz o meu cursinho básico, né, de 1 ano, depois passei para o médio, que são 2 anos, depois falei, não, eu vou continuar nessa jornada, nessa caminhada aí, recebi algumas pedradas, né, algumas perseguições, por conta de, na época que eu comecei a estudar, nem tanto, já estava no finalzinho, mas ainda recebi algumas perseguições de pastores que falavam assim, ixi, teologia do diabo. Teologia esfria o quente. Esfriar o crente, eu ouvi isso aí.
né? A teologia, olha, cuidado, porque estudar teologia vai esfriar o crente. Eu conheço A e B e C que estudou, e ali eu não me deixei abater com aquilo, porque eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Eu queria conhecer mais a Deus profundamente. E aonde que eu encontrei isso aí? Estudando, dentro da teologia, né? Dentro da teologia eu encontrei esse caminho profundo, né? Esses tesouros que a cada dia a gente vai descobrindo. Então eu não me deixei abater. Eu tive ótimos, excelentes professores na área teológica que me conduziram da melhor forma, né? E aí eu fui entendendo aos poucos que, na verdade, Danilo e Daniel, a teologia ela não esfria o crente. Na verdade, ela vai mostrar para você o fogo estranho. Verdade. Então, nem todo fogo é de Deus. Vocês concordam comigo? Nem todo fogo é do Espírito Santo. Então, tem muita coisa. E ali eu fui discernindo, eu fui tendo discernimento. O que é do Espírito, o que é de Deus, o que é da carne, o que é demoníaco. E ali, através dessa profundidade do estudo da palavra, eu fui conhecendo mais e discernindo isso aí. Então eu digo para você, jovem que está me ouvindo aí, teologia não esfria o crente. Na verdade, ele vai mostrar para você o fogo de Deus e o que não é de Deus também, né? E aí a gente fez leitura, eu fiz várias leituras da Bíblia, amo ler a palavra de Deus, amo estudar, e é isso aí. Eu queria falar uma coisa para o senhor. O senhor acha que essa falta de interesse, eu chamo de preguiça, né? Mas essa falta de se doar para aprender mais, ela vem de onde? Assim, quando eu digo em relação tanto ao jovem quanto à pessoa que já está na igreja, por que eles encontram esse caminho de ir pelo que as pessoas falam e não buscar a verdade do negócio, né? Hoje a gente fala tanto de fake news, de fake news, mas existem fake news aí dentro da igreja que a gente pode chamar que há anos, né, imperando. E hoje Deus tem levantado uma geração para derrubar isso, né? O senhor acha que isso provém de onde? Como, né? Onde vive? Por onde vem, né? Na verdade, Daniel, isso aí são vários fatores, né, que contribuem para que o jovem ou a pessoa, o crente, não venha se dedicar ao estudo, né? Existem vários fatores, tá? Mas eu poderia aqui citar dois fatores, né? Eu acredito que o primeiro tem a ver com a visão ministerial, né? Se é uma igreja que tem uma visão voltada e aberta para o estudo, onde o líder vai dedicar a sua vida para ensinar o seu povo e trazer, né, esse conhecimento, trazer essa visão de ensino, né? Como eu louvo a Deus porque os nossos queridos amigos apóstolo Melk, apóstolo Elaine, que são líderes da igreja RPN Carapicuíba, né? São pessoas que estão abertas totalmente para o estudo, né? A ponto de serem meus alunos. Eu tenho orgulho, eu tenho alegria de dizer isso, né? Eles são meus alunos e também estão abertos e trazendo isso aí. Eles trouxeram para a igreja mais essa capacitação. Agora, capacitação teológica, né? Fundamentada na palavra. Então, infelizmente, Daniel, existem alguns pastores que não têm essa visão aberta para o aprendizado, para o ensino mesmo, aquele ensino profundo, aquele ensino forte, né? Então, isso é um fator que contribui aí para o desinteresse, né? E a outra questão também às vezes tem ministérios que têm o ensino,
Mas também, infelizmente, isso trata de disposição do coração, né? Se eu tenho essa disposição no meu coração para buscar a Deus em oração, em jejum, em louvor, em adoração, eu também devo ter essa disposição no meu coração para buscar entendimento da palavra, né? Porque é a palavra de Deus, eu costumo sempre dizer, é a palavra de Deus que move céus e move terra. Deus deixou esse livro sagrado para que nós, pelo Espírito de Deus, pudéssemos entender os mistérios e os segredos de Deus. Você só vai entender os mistérios e os segredos de Deus se você esquadrinhar, né? Se você abrir o texto da palavra de Deus para que você possa estudar, né? E se aprofundar. Tem uma frase que eu gosto muito de citá-la, diz assim, eu vou ver se eu consigo lembrar aqui, para quem ama, segundas-feiras se tornam sextas-feiras. Não sei se vocês já ouviram mais ou menos essa expressão, mas para quem ama, por exemplo, para a pessoa que ama, né, o menino, o jovem que não vê a hora de ver a sua amada, para ele não importa se é sexta, se é sábado, se é segunda. Para ele, segunda-feira é sexta-feira, porque ele quer ver. E ele não mede esforços, né? Ele não mede esforços. Ele pega trem, pega ônibus, pega metrô, faz de tudo, né? Vai de cidade para outra cidade, não é verdade? Por quê? Porque ele ama a sua amada, né? Ou vice-versa, né? Então, isso é uma questão de disposição do coração. Então, como é que eu digo que eu amo a Deus, Danilo? Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não o conheço bem? É impossível, não é verdade? Eu só posso dizer que eu amo a Deus. Você só pode dizer, o jovem só pode dizer eu amo essa pessoa, né? Por quê? Porque ele conhece. E quando ele conhece, ele quer fazer tudo o que lhe agrada. Então, o presente, ele vai comprar baseado no que ela gosta. Vocês conseguem compreender? Consigo compreender. Quando a gente dá mais valor, o que o senhor está dizendo, eu estou entendendo bem, todo dia a dia, né? Quem tem sede, quem tem fome de Deus, todo dia é dia de buscar, todo dia exatamente. É dia de clamar, é dia de se entregar. Eu tenho uma curiosidade, porque muitas pessoas me procuram e falam assim, né? Essa é para você, atenção, hein? Essa é para você que chegou agora no Evangelho, né? Conheceu Jesus agora, entregou sua vida. Muitas pessoas dizem assim para mim, profeta, eu até tento ler a Bíblia, mas eu leio e eu não entendo nada, né? Porque a pessoa às vezes está acostumada a ler livros comuns, né? Que dão ali o autor da interpretação por ele próprio, que lógico que a Bíblia é bem diferente, porque quem dá a interpretação é o próprio Espírito Santo, mas que dica o senhor dá para essas pessoas que até tentam, mas têm dificuldade? Que dica o senhor dá? A dica que eu acho que é a dica matadora, procurar estudar aquele texto, fazer algumas perguntas, né? Questionar o texto. Mas você diz assim, pastor, podemos questionar a Bíblia? Mas questionar num sentido positivo. Porque quando eu pergunto para o texto sobre isso, eu vou buscar o quê? As respostas. Então, o que essa pessoa não entendeu? Né? Ela precisa identificar o que ela não entendeu naquele texto. Eu não entendi o nome, o porquê que é tanto nome, o porquê que falam de um nome estranho, como teve uma aluna minha falou assim, pastor, ler a Bíblia é complicado demais, porque é tanto nome estranho. E até brinquei com ela, minha irmã, aí é que está o segredo, que quando você começar a ler esses nomes, você vai falar em língua estranha. Já é um motivo de falar em línguas, né? Mas brincadeiras à parte, é importante você começar a perguntar ao texto o que isso quer saber, o que isso quer dizer. E aí, outra coisa fundamental, é para isso que existem os mestres, é para isso que existem os seminários
teológicos, né, Daniel? É para isso, para ter ali um professor, para ter um mestre que vai poder ensinar a essa pessoa ao entendimento daquilo que ela tem dúvida, né? Algumas dúvidas são esclarecidas na hora, outras dúvidas são esclarecidas com o tempo, porque tem coisas na Bíblia que são muito complexas, tá? Tem coisas na Bíblia que não se entende assim logo de imediato, né? Mas com o tempo, com a maturidade, vai se entendendo aos poucos, né? Eu sempre digo isso nas minhas salas de aula. Tem coisa que o aluno vai ficar com dúvida, ele não vai conseguir entender, mas lá na frente ele vai amadurecendo a linguagem, o conhecimento, e aí ele vai entendendo, né? Deixa eu falar deixa eu só abrir uma aspas aqui. Eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja evangélica, porém eu nunca tive essa intimidade com a Bíblia, né? Na minha adolescência. E meu pai, ele é professor, né? E minha mãe também, ela falava, lê a Bíblia, não sei o que eu falava, mãe, não entendo não. É muito voz, muitos nós. A Bíblia, para mim, é um livro chato, eu não entendo. E eu lembro que ela me contava as histórias, eu não conseguia enxergar essas histórias na Bíblia. Tipo, ela me contava a história de Davi, de Esther, história de Sansão, a história de Jesus. E eu não achava isso na Bíblia, eu sempre caía igual ele falou, nos nomes, né? Na genealogia e tal. E minha mãe falando e tal, falando, mas eu nunca me interessei assim. Até que um dia eu comecei a falar, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero que você me ajude. Eu não consigo pecar, não consigo ir pro mundo, e não consigo ficar firme na igreja. Então eu quero ficar firme em alguma coisa. Eu acho que na igreja é o lugar certo. Aí ele, qual é o seu problema? Eu falei, não sei ler a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. E claro, né? Eu não gosto de ler a Bíblia, não gosto daquele vocabulário, não gosto da Bíblia. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, vou te dar um livro, você vai fazer um horário de oração. Aí eu achava super chato, a oração e o livro, continuei achando chato. Até que um dia, num desses momentos, eu tive um encontro com Jesus. Tive um encontro com Jesus e comecei apaixonar por aquele lugar, sabe? Eu ia orar, eu sentia a vontade, eu sentia o Espírito Santo, eu me sentia bem. E depois da oração, eu queria saber mais sobre Jesus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a achar coisas, as histórias que minha mãe me contava, eu comecei a achar interessante. E fui lendo. Aí, quando eu estava na igreja, o pastor falando, porque Samuel, eu falei, caramba, eu li isso aí. Eu achei até algo interessante. O dia que eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei surpreso com um texto, até que está aqui, que é um texto que eu coloquei. Cadê? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não, é aquele outro assim. Aquele assim, ó, eu achei interessante. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vencerá. Eu sempre achei isso, você vencerá. Mas quando eu estava lendo a Bíblia, eu não vi essa parte, sabe? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí eu fiquei olhando e falei, não, minha Bíblia está errada. Por que ele me falava? Eu venci o mundo e você vencerá. Eu falava, não, minha Bíblia está errada. Peguei outra versão. Eu fui lá, na outra versão também não tinha, falando que eu ia vencer. Ele falou assim, ele estava mandando ter de bom ânimo. Então eu achei, para mim, o fato da minha intimidade com Deus, tudo que você falou. Quando você está apaixonado por alguém, quando você quer conhecer mais sobre a pessoa, e a Bíblia passou para mim ser um livro fantástico quando eu comecei a amar Jesus. Passou a ser um livro fantástico quando eu comecei a ter intimidade com Jesus, né? Nós temos uma pergunta aqui de alguém que está acompanhando a gente, mas eu queria agradecer você que está aqui assistindo. Quero dar um resumão aqui do que nós estamos falando hoje. Textos que não estão na Bíblia, né? Textos que a gente ouve aí por aí afora, ou até mesmo dentro da igreja, e que a gente imagina que esteja escrito, mas não está. A gente citou alguns aqui já, como o do pastor Walker citou, de Elias subir numa carruagem de fogo. Quem nunca, né? Quem nunca ouviu isso, né? Eu dei a aula do pastor, eu também acreditava nisso. Tem um que ele fala também sobre Adão, né? Do barrinho lá, que a gente aprende que foi feito do barrinho. E eu vendo essa aula dessa semana lá no curso, foi muito interessante ele trazendo essa visão de Ezequiel.
Tem aqui, ó, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, para você que está chegando agora, nós estamos aqui dando essa pincelada para você. Você que tiver maior interesse de saber, de conhecer, de estudar, nós te indicamos aí também as aulas de teologia do pastor Walker. Tá bom? Vamos fazer a pergunta? A pergunta é do Cícero Sobral. Cícero Sobral, boa noite, Cícero. Para vocês perguntar para o pastor Walker sobre o Salmo 145, versículo 14. Salmos, ele quer saber, ele tem uma dúvida nesse texto. Salmo 145, verso 14. Mas aí ele vai saber que não, é meter que vai ler, né? Vamos ver. Então, enquanto ele vai escrito lá? ali, antes de ir para a pergunta do Cícero, vamos falar um pouquinho aqui do que você escreveu aqui. Ó. Diga com quem me andas e direi quem tu és. Isso está na Bíblia, pastor? Não, não está na Bíblia. Isso aí, na verdade, é frase de avó, de mãe. Nossa mãe falava muito isso, eu já ouvi muito isso aí, mas não está na Bíblia. Está escrito aqui também, é dando que se recebe. Está na Bíblia isso? Não está isso na Bíblia. O que está na Bíblia é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá vendo? São coisas que o povo fala, né, Daniel? Mas não está isso na Bíblia. A gente ri para não chorar, né? Porque acaba que a gente... Olha só, deixa eu falar uma aqui, que é clássica essa, Daniel. Danilo, essa é clássica, ó. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Eu já ouvi, o que eu ouvi de pregador, e você sabe que pregador pentecostal é uma benção para ser criativo, né? E eles começam na mensagem, Deus mudou o nome de Saulo, e era Saulo, e ele caiu do cavalo, e ainda dizem, e Paulo caiu do cavalo, e Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, e Saulo quer dizer velha natureza, e Paulo nova natureza, e por aí vai. Gente, isso não está na Bíblia, tá? Como entender, então, essa questão? É simples. É igual você, por exemplo, vamos pegar um nome aqui, João, pronto. A pessoa, João, ela aqui no Brasil, a pronúncia é João do nome dela. Quando ela vai para os Estados Unidos, não é João. Como que é dito lá? John, né? E aí se escreve também John, completamente diferente do que João. Então, o que mudou aí? É a pronúncia. Dependendo do lugar, o nome, né, se muda, a pronúncia, tá? Então, é isso que aconteceu com Paulo, né? Por exemplo, melhor dizendo, Saulo é um nome hebraico, tá? Saulo é um nome hebraico. E Paulo é um nome grego, gente. Tá? Não tem nada a ver que Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome de Abraão, né? De Abrão para Abraão, tá? Mas o de Paulo era só questão de transliteração de linguagem, tá? De pronúncia. Saulo é em hebraico, Paulo é em grego, né? E aí por aí vai. Tem outras. Posso falar outra? Ou vocês querem falar aí? Olha só, uma coisa que eu ouvi muito isso, tá? E ainda até hoje eu escuto. O monte que Abraão sacrificou lá, foi sacrificar o seu filho Isaque, qual era o nome do monte mesmo? O Monte Moriá, né? E a gente prega isso, olha, Abraão levou o seu filho lá no Monte Moriá. E quando você vai ler a Bíblia, você vê que o nome do monte não era Moriá. Pastor, mas e esse Moriá aí? O Moriá é as terras de Moriá. Quando você vai lá ver em Gênesis, capítulo 22, né? O capítulo 22 vai tratar essa história. Você vai ver que Deus fala assim para Abraão, vá até as terras de Moriá. E lá eu te apresentarei um monte. Né? Mas ele não fala o nome do monte, tá? Então isso é muito comum, né? A gente ouvir
por falta de leitura mesmo, né? De interpretação da leitura. Agora, uma outra coisa também que eu já escutei muito, e eu já vi isso até em desenhos, em filmes, tá? Infelizmente, as produtoras, elas não estão ali interessadas em tratar mesmo a palavra fiel, a história fiel. Então, eles têm muita dramaturgia em cima, né? Então, eu até assim, eu digo, né, para os jovens, se vocês querem de fato aprenderem a palavra de Deus, procure o seminário, né? Procure o nosso seminário que nós vamos estar à disposição para ensinar, tá? Não aprendam a palavra de Deus por novela, né? Teve até, eu tive umas alunas abençoadas aí, que toda vez dizia assim, ai pastor, isso eu vi na novela da Record. Ah, eu vi na novela da Record e era assim. E aí eu ia explicar, né, que ali não tinha nada a ver. É uma dramaturgia, envolve. O doutor fala, vamos ler lá em Êxodo. Ela falou, não, eu já assisti a novela, bom curso pra você. Pô, é isso mesmo. Não, pastor, eu já estudei todos o capítulo da novela. Eu tinha discípulo que não ia na célula e falava assim, não, profeta, eu estou acompanhando os 10 mandamentos, tá? Hoje é o dia que você vai né? Mas é verdade. Então assim... Eu falo assim, vem, pastor, quem vai abrir o mar sou eu na sua orelha. Venha, pastor. Vai lá. Porque o Sobral mandou um texto aqui e ele fez uma pergunta. Eu gostaria que ele fosse mais claro, mas ele falou assim, ó, pergunta para o pastor Walker. Que ele sabe. Salmo 145, verso 14. Eu vou ler aqui, tá? Mas não sei qual é a pergunta. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. O Senhor sustenta os que caem e levanta os abatidos. Qual é a dúvida dele, né? Ele tinha então, eu gostaria que fosse um pouquinho mais claro, sem ser o Sobral, mandando assim, tô com dúvida nisso pra gente... Então vamos deixar essa pro final. Deixa eu só fazer uma pergunta para ele. Tá. Por exemplo, assim, qual é o perigo de eu pegar um versículo que está na Bíblia, porém de forma isolada? Você tem algum exemplo do tipo? Tenho. Tem vários. Isso é um perigo, é sério isso até, porque você pode desenvolver todo um pensamento baseado numa mentira ou numa inverdade, vamos dizer assim. Isolar um texto é complicado. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo aqui, todo mundo vai saber, vai conhecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto, eu isolo esse texto. E aí eu começo a dizer, olha, tá vendo? Tá aqui, ó, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu posso isolar. E se eu isolo esse texto, né, primeiro que no original, Danilo, essa questão do Senhor é meu pastor e nada me faltará, não está assim, tá? No original, isso a gente vem, né, lutando aí e para essa correção, né? Existem várias traduções, 99% das traduções vão estar assim, tá? Na nossa versão. E Salmo 23, correto, baseado nos originais, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Tá? Esse é o correto. Isso que você falou é interessante, porque às vezes na tradução, tipo assim, igual eu ouvi alguém falando assim, por exemplo, no português tem a palavra saudade que no inglês não tem. Exato. Então, às vezes acontece isso aí, no hebraico tem uma palavra que no português não tem, não é? Que não tem. Esse é o desafio do interpretador. Porque traduzir uma Bíblia não é só simplesmente traduzir, pegar de um idioma e traduzir para o outro. Porque tem essas questões que você falou aí. Existem palavras que tem no hebraico que não tem no português. Então, o desafio, Danilo, não é só traduzir, mas também tem que fazer uma interpretação correta. Tá? E para se fazer uma interpretação correta, você precisa conhecer a cultura
tá? A cultura hebraica, né? A cultura bíblica, tá? Para que se faça uma tradução correta. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, pastor, qual é a melhor Bíblia? Qual é a melhor Bíblia? Eu falo, a melhor Bíblia é o original, tá? É a melhor, porque é o idioma original de fala, né? Então é a melhor, tá? As nossas traduções são boas, mas tem muitos erros, tá? Existem muitos erros. Eu fui naquele Instituto da Bíblia, acho que é em Barueri, né? Que Museu da Bíblia. E a mulher falou um negócio interessante, que que o pessoal traduzia a Bíblia para os índios, né? Aí tem aquele versículo, eis que estou à porta e bato. Aí ela chegou falando que no meio da tradução, ele falou assim, eis que estou à porta e bato. Ele falou, não sei o que é porta. Como é que você vai traduzir? Aí ela tinha que traduzir, eis que estou à oca e bato palma. Quem ouvir a minha palma, entrarei e comerei tapioca contigo. Então, é um desafio para quem está transmitindo a palavra, transmitir de uma forma que ali, naquela cultura, aquele povo entenda. Você citou uma coisa muito interessante. Isso está lá em Apocalipse, né? Eis que estou, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Né? Aquele que abrir e deixar entrar, eu cearei com ele e tal. Só que, olha só a coisa interessante. Israel, o judeu, né, pelo menos no tempo bíblico, não tinha o costume de bater na porta. Não tem, eles não têm esse costume, não tinham, né, esse costume de bater. Eles só batiam na porta em uma ocasião. Qual a ocasião? Se eles estivessem sendo perseguidos. Então, a pessoa que está perseguida, ela ia correr e aí sim ela bateria, mas não bateria assim, né? Como a gente... É costume nosso, bater na porta, né? Só que eles não batem, eles se apresentam. Consegue entender? Eles se apresentam. Então, o judeu do tempo bíblico, ele chegava diante da porta e ele se apresentava. Sou eu, fulano, o fulano de tal. E eles se apresentavam, eles não tinham o costume de bater na porta. Eles só batiam nessa circunstância de perseguição, alguém está perseguindo eles. Então eles não bateriam assim, né, Daniel? Eles não bateriam assim. Eles bateriam dando isso, esmurrar a porta, desesperado. Olha só que coisa, como isso é profundo. Jesus está desesperado batendo na porta do coração do homem. Desesperado. Por quê? Porque o fim é eminente. O fim vai chegar. Então Jesus não está batendo assim, ei, me deixa entrar. Não. Aquele texto, Jesus quis dizer, eu estou à porta, abra, porque eu estou desesperado para entrar na sua vida, no seu coração, fazer morada, fazer mudança. Abra a porta, urgente, porque urgentemente eu preciso entrar. Essa é a colocação, né, desse texto de Apocalipse, tá? E vocês querem ter mais pergunta aí ou eu posso seguir aqui? Pode seguir aí, pastor. Fica à vontade. Eu quero só ver quanto tempo a gente tem aqui. Isso, vê aí. Vamos lá. 12 minutos. 12 minutos. Só? Já. As aulas passam muito rápido. É bastante informação. Mas não é possível, já acabou. Deixa ele, vamos dar esses 13 minutos aí para ele derramar bastante conhecimento aí. Ó, vamos lá. Eu está sedento de aprender. Eu vou acelerar agora o passo aqui, tá, Danilo? Tá, Daniel? Vou acelerar. Ó, coisas que não estão escritas na Bíblia que o povo fala. A passagem de João 10:10, que fala o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ali não está falando acerca de Satanás, do diabo, tá? O ladrão não é o diabo nessa passagem, embora Satanás faça tudo isso. Mas o texto de João 10:10 não é o diabo. Quem é esse ladrão? São os líderes que não querem entrar pela porta. E quem é a porta? Cristo é a porta. Esses líderes são mercenários, só querem a lã da ovelha, só querem se aproveitar e seduzir
as suas ovelhas, ou as pessoas, e eles não entram pela porta, que é Jesus. Eles querem, de maneira independente, entrar, saquear a igreja e ficar por isso mesmo. Tá? Então essa é a interpretação correta de João 10:10. Deixa eu ver aqui, vocês até falaram, Deus escreve, acho que vocês falaram aí, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia, né? E mesmo que ali Deus, né, escrevesse o meu nome tortinho ali, mas estivesse no livro da vida, glória a Deus, eu já estou com a minha vida ganha, não é verdade? Então, isso também é uma falácia, né? Uma frase aí que inventaram. Isso não está na Bíblia, Pastor, tá? tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui do Kaique. Ele diz assim, ó. Pastor Walker, uma pergunta. Estamos no tempo da graça e a lei ainda está de pé ou fica revogada? Na verdade, nós estamos no tempo da graça, tá? Existem 3 dispensações. A dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Nós estamos vivendo na dispensação da graça, tá? É até interessante eu abordar isso, porque tem muita gente que diz assim, eu estou no tempo da graça, então posso sair pecando que Jesus vai me perdoar. Isso não é verdade. Se nós formos medir o tempo da graça com o tempo da lei, o tempo da graça é bem pior do que o tempo da lei. Por quê? Em rápidas palavras, Danilo, o tempo da lei, a pessoa só era acusada de adultério, tá? Se ela fosse pega em flagrante. Então, para ser acusada e para ser acusada de adultério, tinha que ser pega em flagrante. Isso na lei. Se ela não fosse pega, claro que isso aqui eu estou só dando um exemplo. Se ouvisse falar, né, que a pessoa caiu, ela não seria morta, não seria condenada. Tinha que ter sido pego em flagrante, né, em ato ali flagrante, tá? No tempo da graça, só o fato de você pensar. A Bíblia diz: aquele que pensar já pecou, já é um adúltero. Então a minha pergunta e aí? O tempo da graça é melhor ou é pior? Por esse aspecto, é bem pior. Porque é muito mais rígido. Exatamente. Exato. Exatamente. Então, por que veio a lei? A lei veio porque o homem feriu princípios. Então, a partir do momento que o homem fere princípios, a lei cai sobre a sua cabeça. Nós não estamos debaixo da lei porque nós estamos vivendo os princípios, tá? Os princípios de Deus. E os princípios são imutáveis. Os princípios de Deus não se mudam, né? Não mudam, tá? Então essa é a questão aí. Nós estamos vivendo sim no tempo da graça, mas não é para a gente sair pecando aí não, tá? Respondido aí a pergunta do nosso jovem Kaique, é isso? Foi o Kaique? Pode seguir aí, pastor, pode seguir. Tinha aquela outra pergunta que eu fiz que o Zap fez sobre aquela Palestina, não sei o que, eu até esqueci. Sim, vamos fazer. A gente estava conversando que fizeram uma pergunta sobre o tratado de paz entre Israel e a Palestina. Sim, Israel e a Palestina, isso, tá? Sobre a volta de Cristo. Então, Danilo, eu digo para você e para os demais, esse fato não é um fato que diz assim, ó, tá aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, tá? Embora seja um palco. Tudo que nós estamos vendo no mundo é apenas uma preparação. Então, o palco está sendo preparado. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender aí, para não ficar perdido. Para os judeus, né, eles estão esperando o Messias. Só que para nós temos que entender isso aí. Para nós não é o Messias, é o anticristo. Para eles é o Messias, será o Messias.
Mas nós já sabemos, porque nos foi revelado, nós sabemos que o que está para vir não é o Messias, não é Cristo, é o anticristo. Isso em escatologia eu trato. O anticristo vai vir e eles vão fazer um acordo, uma aliança de 7 anos de paz. Consegue entender? Uma aliança de paz de 7 anos. Só que quando chegar nos 3 anos e meio, o anticristo vai romper, tá? E vai parar o sacrifício, porque ele não vai aguentar. Porque ele vai ser um político? Você acha que ele vai Ele vai ser um político, ele vai ter uma religião, ele vai ter um... Só dar uma pitadinha aí pra gente deixar o pessoal... O anticristo, ó, são 3, tá? São 3. Nós só falamos do anticristo, mas são 3. Eu vou falar só de 2, tá bom? Um é o anticristo e o outro é o falso profeta. Ou seja, o anticristo será um líder, tá? Um líder político. Ele terá autoridade das nações. Mas a gente esquece do falso profeta. O falso profeta é que vai preparar o caminho para o anticristo. Porque ele precisa, através dos poderes que ele terá, tá? E das alianças que o falso profeta vai fazer, vai dar abertura e ele vai fazer uma aliança com o anticristo. Então, quando o anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, tem gente que precisa entender isso aí. Durante os 3 anos e meio, o anticristo vai batalhar pelo poder. Só depois dos 3 anos e meio é que ele terá o poder completo, o domínio de todas as nações, e aí sim é que ele vai se revelar quem de fato ele é. Que ele não tem nada a ver com Cristo, mas sim o anticristo. Mas o poder dele vai ser gradativo, não vai ser de uma hora. Tá? Ele não vai surgir assim, do nada, e ter o domínio de tudo. Não, isso vai ser gradativo. E o falso profeta... Será uma pessoa, então. Será uma pessoa, um homem. Não um governo, não um império, não. Uma pessoa específica, né? Não, sim, de fato, um homem, tá? Ele será um homem que vai governar, que terá o governo, tá? E lógico, o plano de governo dele vai ser a unificação, que é o que já está acontecendo. O mundo está se unificando. Exato, o mundo está se unificando. As moedas estão se unificando, tá? A política em si está se unificando. Então, quando ele chegar, ele vai só assumindo as posições, tá? Mas ele é um homem, tá? E ele é um homem que terá muito poder. Esse anticristo, ele vai vir, por exemplo, de Israel para ser aceito pelos judeus? Então, tem muito crente que fala assim, não, ele vai vir de Israel. Ele não vai vir de Israel, gente. O anticristo não pode vir de Israel, tá? Pastor, mas então de que nação ele vai vir? De fato não sabemos. Ele não pode vir de Israel, tá? E nem também de um país lá do Oriente, tá? Ele vai vir de uma nação, porque ele é um homem. Danilo, isso pode chocar, mas uma coisa eu posso falar aqui. O anticristo já pode estar entre nós. Porém, ele não pode se manifestar ainda. Tá? Ele pode estar entre nós, mas ele não pode se manifestar. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui na Terra. É o que detém ele. É o que detém a manifestação dele. A Bíblia vai dizer que... Sim. Que aula que eu aprendo isso? Para deixar o pessoal curioso. Tá certo. Entendeu? Gente, escatologia. Escatologia. Então, para você que tem curiosidade de aprender mais, sobre né? Apocalipse, sobre escatologia, sobre a vinda de Cristo. Isso é muito importante, gente. A gente precisa estar armado, preparado, né? E aonde a gente se arma, aonde a gente se prepara, aonde a gente aprende, né? Dentro de uma sala de aula, dentro
do ensinamento. Então o pastor Walker, ele veio aqui hoje, eu estou agradecido por isso. Ele tem esse curso que se chama o básico, né, de teologia, e lá ele aborda tintim por tintim, tem coisas que você nem imagina que você vai aprender. Eu vou fazer. Eu tenho feito, cara, eu me perdi um pouco por causa que mudou do online para o presencial, mas eu tenho feito online, de uma ferramenta maravilhosa para quem é líder, para quem é discípulo. Então, você que está aí, está acabando o tempo, é isso? Tá acabando.